Paulo escreve em uma carta aos Gálatas, e no capítulo 5, dos versos 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. Mas os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu quero falar com você sobre autogoverno. É sabido que o homem ele é tridimensional, ele tem 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão do corpo, da carne. Essa dimensão onde sentimos dor, onde sentimos cansaço, fadiga, exaustão, onde sentimos adrenalina, onde sentimos as limitações físicas. Então, tudo isso está na primeira dimensão. A segunda dimensão é a dimensão da alma, é a dimensão da mente, é a dimensão onde temos os nossos sentimentos. Então, onde sentimos alegria, tristeza, onde temos inveja, onde temos empatia, tudo isso é na alma. E porque é a central das nossas decisões e das nossas emoções. E a terceira dimensão é a dimensão do Espírito. É a nossa dimensão perfeita, onde Jesus fala: o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Paulo escreve o capítulo 7 da carta aos Romanos, falando de uma dualidade entre o espírito e a carne, entre o espírito e o corpo, ou seja, entre a terceira e a primeira dimensão. A central das nossas decisões está na segunda dimensão, na dimensão onde está a sua mente, onde a sua mente ela governa o restante. Só que ela vai inclinar ou para a primeira dimensão ou para a terceira dimensão. E o que esse texto está dizendo aqui é que existe alguns atributos que aqui Paulo chama de fruto do Espírito, que é um fruto produzido no Espírito, produzido na terceira dimensão, e que esse fruto produzido, não existe lei contra ele, não existe nada que possa desabonar esse fruto, não existe nada que possa rechaçar, que possa diminuir, que possa criticar, que possa dizer que é errado, porque são pelo menos 9 descrições que Paulo faz aqui de coisas extraordinárias. Por exemplo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. O domínio próprio é isso que a gente chama de autogoverno, é você governar a si mesmo. Então isso são coisas produzidas na terceira dimensão que precisa alcançar as demais dimensões, tanto a segunda quanto a primeira dimensão. O autogoverno ele é tão importante porque, uma frase que eu venho repetindo há muito tempo, tudo aquilo que você não governa, governa sobre você. E isso é um fato, porque Jesus fala que tudo aquilo que o homem se deixa ser governado, ele passa a ser escravo daquilo. Podemos pegar, por exemplo, os vícios. Existem pessoas que não vivem sem cigarro, não vivem sem drogas, sem bebida, sem sexo, sem jogos, sem aposta. E inconscientemente eles não percebem que são escravos daquilo, porque não vivem sem. Então você pega um viciado em cigarro, por exemplo, o cigarro é quem dita os horários que ele tem que fumar, os horários que ele tem que se alimentar, os horários que ele tem que fazer tudo. A bebida é quem determina isso, o horário que ele vai beber, o horário que ele vai estar sóbrio, o horário que ele vai estar de porre, o horário que ele vai estar de ressaca. A prostituição, a pessoa é ninfomaníaca, desregulada, compulsiva, não vive sem sexo, então parece um cachorro no cio. Então essa compulsão é quem determina o horário que ele tem que viver, o horário que ele tem que ser social, o horário que ele não tem que ser social. É como um bicho, não pode ver
uma pessoa passando que começa a babar, começa uma fissura. Então, assim, tudo são pessoas dominadas por qualquer outra coisa. Estou falando dos exemplos mais exagerados, mas existem coisas mais amenas também que dominam o homem, uma inveja, uma cobiça, né? uma competitividade. Existem pessoas que são extremamente competitivas e isso ela não percebe que ela é escrava da competição. Então, se o vizinho muda a cor da fachada, no dia seguinte o outro está desesperado fazendo conta para poder mudar a fachada dele para ser melhor do que o vizinho. Então, são escravos disso tudo, dessas compulsões. E quando Deus planta o homem no jardim, Ele dá uma ordem para que o homem governe sobre tudo, inclusive sobre si mesmo. O autogoverno vem pregar exatamente isso, que você é o governante de si mesmo, você tem que ter consciência. E aí você precisa ler Romanos capítulo 12, verso 2, onde Paulo fala que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Então você precisa expandir a sua mente e entender que você é o governante de si mesmo. Para muitos religiosos, essa frase ela está fora do contexto. Não, Deus é que tem que governar sobre você, mas isso é lógico, isso é mais do que lógico, que Deus é quem tem que governar as nossas vidas, mas aqui na terra você precisa ter o autogoverno, porque não adianta Deus toda vez Ele ter que intervir na sua história para que sua história cumpra o propósito pelo qual Ele te chamou. Você precisa com leveza viver o seu propósito. Eu não vejo nenhuma intervenção de Deus a respeito de Cristo. Cristo Ele veio e Ele cumpriu exatamente aquilo que Ele veio cumprir. Apesar da palavra de Deus diz que Ele aprendeu a obedecer pelas dores e pelo sofrimento que Ele teve. Então o próprio Cristo Ele teve que se submeter para cumprir o seu propósito. Mas eu não vejo nenhuma intervenção grave de Deus em relação à história de Jesus, como eu vejo, por exemplo, em Davi. Quando Deus tem que intervir, quando ele mata a esposa do seu amigo para poder encobrir o seu adultério. E Deus ele tem que intervir ali na história de Davi para trazer ele de volta para o centro. Quando Deus intervém na história de Saul para que ele entendesse que ele estava fora dos desígnios e do propósito de Deus. Assim como intervém na história de Jacó e intervém na história de tantos outros. E tem gente que fala, não, Deus porque Deus ele é soberano. Eu creio na soberania de Deus. E Deus, Ele que faz o que acontece. E é tudo Deus. Obviamente que sim, mas você precisa viver a liberdade que Cristo conquistou na cruz. Paulo fala, para a liberdade foi que Cristo te libertou. Então Ele te libertou para que você viva em liberdade, ou seja, agora livre, uma vez livre, você exerce o seu autogoverno e você, por as suas escolhas, você escolhe viver aquilo que Cristo designou para você. É o que Paulo faz quando ele fala assim, já estou crucificado com Cristo e agora eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu te pergunto, quem que vivia ali de fato? Era Paulo ou Cristo? Aí você vai dizer, ele fala que é Cristo. Sim, mas era Paulo que estava vivendo. Paulo que anulou a si mesmo e falou, eu vou viver os desígnios de Cristo. Então eu vou viver aquilo que Cristo me ensinou. Isso se chama autogoverno. Paulo escolheu se submeter ao domínio e aos desígnios de Cristo. Paulo exerceu autogoverno. Por isso que ao final de sua história ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, existem pessoas que creem num estado de transe. Quando Paulo fala Cristo vive em mim, então a pessoa acha que ele vai ser incorporado por Cristo e a partir de agora então as suas decisões serão todas assertivas e que Cristo incorporado nele vai tomar as melhores decisões e vai escolher os melhores caminhos. Isso não existe, isso é meninice, isso chega a ser uma heresia, esse tipo de pensamento, porque Cristo nos libertou do pecado, nos libertou da morte para que optássemos e escolhêssemos o caminho de luz. Ele vira para os seus discípulos e fala assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então nós já fomos livres de toda a imundícia do pecado, de tudo aquilo que nos prende
e já estamos limpos pela palavra que temos ouvido. Então agora nós, como filhos amados de Deus, em quem Deus tem prazer, nós como filhos escolhemos andar no caminho do Pai. Isso se chama autogoverno. Quando você se sente tentado, você opta por fugir da aparência do mal e você resiste o diabo e você se apega a Deus e o diabo foge de você. Está vendo o tanto de textos bíblicos que eu estou citando, fazendo a aplicação prática disso tudo e desenvolvendo uma linha de autogoverno, sem com isso ferir a palavra de Deus, porque de fato existe um Espírito Santo habitando dentro de mim e ele testifica com o meu espírito na terceira dimensão de que eu sou filho, e porque eu sou filho eu não ando mais em pecado, porque eu sou filho eu não me sujeito mais ao cigarro, porque eu sou filho eu não me sujeito mais à prostituição, porque eu sou filho eu não me sujeito mais às bebidas alcoólicas, porque eu sou filho agora eu não me sujeito a nada, eu me sujeito unicamente e exclusivamente ao meu Senhor Jesus Cristo. Isso se chama autogoverno. Aí você me pergunta, mas quem te fez escolher Cristo Jesus? Aí você vai dizer, o Espírito Santo me convenceu de que era a melhor opção e eu escolhi Cristo Jesus. Porque tanto querer quanto realizar está nas mãos de Deus. Você precisa ter autogoverno. Você precisa entender que você tem sido um fraco toda vez que você diz para você mesmo, eu não consigo, eu não dou conta. Aí eu te pergunto, realmente você não dá conta ou você não quer? Porque na verdade você não dá conta porque a sua mente está condicionada a essa vida de fracasso. Sua mente está condicionada a essa falha no seu caráter. Então você não consegue se livrar da prostituição, você não consegue se livrar das bebidas, do cigarro, das drogas, da inveja, da fofoca, porque isso traz um prazer momentâneo. Mas esses elementos que Paulo fala, eles estão na terceira dimensão, só pode ser sentido por aquele que tem autogoverno. Porque a alegria ela não é sentida na carne, a alegria ela é sentida no espírito. O amor não é sentido na carne. A paz não é sentido na carne. Longanimidade não é sentido na carne. Benignidade, bondade, fidelidade. Ninguém é fiel na carne. Só é fiel dentro, é de dentro para fora. A mansidão é algo de dentro para fora. Então você vê que é algo do Espírito, vindo do Espírito para o corpo e não do corpo para o Espírito. Não são coisas visíveis, não são coisas externas, são coisas internas. Porque essa é a verdadeira ação de Deus. A ação de Deus ela acontece de dentro para fora. Jesus fala que aquele que beber da água que ele der, fará nele sim uma fonte que jorrará para a vida eterna ou jorrará para a eternidade. Então se jorra é algo de dentro para fora, é algo que flui de dentro de você. E o autogoverno é isso, é você entender que você é senhor das suas escolhas. E a palavra do Senhor fala, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então você é senhor das suas ações, o plantio está nas suas mãos, aquilo que você planta você colhe, e você escolhe quem é o seu Senhor. E Jesus fala, não tem como você servir a dois senhores, porque você vai agradar um e aborrecer o outro. Você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e servir à luxúria. Você não pode servir a Deus e servir às drogas. Você não pode servir a Deus e servir à prostituição. Você não pode servir a Deus e servir ao vício de jogos. É incompatível, é incoerente, é incongruente. Isso não faz sentido, não tem nexo. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não consegue se livrar das drogas, abrir mão da prostituição, abrir mão da sua filosofia de vida. É por isso que o texto ele segue dizendo, mas os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. O que é crucificar a carne? Crucificar a sua própria vontade. Você precisa enxergar que você pode ser escravo da sua própria vontade também. Pessoas que fazem o que dão na telha, são obstinadas, não se voltaram para o seu Criador, não entenderam que existe um propósito. Eu te pergunto, o que você tem feito de útil nessa terra? Quais são os frutos que você tem a oferecer? Quais são os seus resultados? Será que seus resultados têm atingido outras pessoas ou seus resultados têm atingido meramente você e sua família? Porque se você tem atingido só você e sua família, miserável é o homem que você é, porque você vive só em função de você mesmo. E isso não é vida. O ser humano foi feito para viver em função do todo e não apenas em função de si mesmo, porque Cristo ele não morreu para si, ele morreu por todos.
E o texto segue dizendo: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então você precisa sair da primeira e da segunda dimensão e ir para a terceira dimensão e viver na dimensão do Espírito, porque essa dimensão você é ilimitado. Nessa terceira dimensão você pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Você pode atingir uma vida livre das suas armadilhas, livre das suas amarras, livre das suas prisões, livre dos seus demônios, livre das suas perturbações, compulsões, e você vai viver a verdadeira liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Receba essa palavra em nome de Jesus.